A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto, uma reunião que durou mais de 3 horas na noite da quinta-feira, talvez consiga selar a paz entre o presidente da República, Lula da Silva, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Alguns ministros participaram desse encontro, outras lideranças do Congresso também foram chamadas e a história se alongou até quase 11 horas da noite. Lula quer evitar as pautas bomba no Congresso Nacional e quer também que o Congresso aprove coisas de interesse do seu governo. Se a conversa lá atrás com Arthur Lira, presidente da Câmara, deu certo, é provável que agora com Rodrigo Pacheco também tenha dado. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita hoje é o ex-vereador de Campina Grande, Fernando Carvalho. Distante dos corredores, dos palácios e das relações políticas, Fernando vai nos dizer por onde anda, o que está fazendo e se sente saudade das tribunas políticas. Fernando, seja bem-vindo ao programa. Alegria poder estar com você, poder me dirigir ao povo de Campina Grande, em especial. Foi mais fácil entrar na política ou sair dela? Sair foi muito mais difícil. Foi dolorido, até porque eu já saí com saudade, já saí fazendo falta, mas havia um sentimento interior que estava na hora de parar, né? Ninguém pôde entender, tinha saído de uma votação de 23 mil votos e pouco tempo depois o cidadão disse que não é mais candidato. Ninguém acreditava, mas eu tinha convicção que era hora de parar. Fernando, dizem que a política é mais ou menos como o vírus radiofônico. Quando o vírus da imprensa impregna nas nossas veias, fica difícil sair. A política é assim também? Paulo, eu tento fugir de todas as formas, mas o sentimento é muito forte, né? Até porque é uma coisa que você faz com muito amor, faz com muita dedicação, aquilo passa a fazer parte da sua vida. Ainda que você fuja dos holofotes, fuja das câmeras, fuja dos microfones, mas aonde você chegar, as pessoas vão de imediato tratar do assunto política. E a gente vai tocando, evitando emitir muitos comentários e segue a vida. Um dia esse militar que eu conheço resolveu ingressar na política. Você lembra quando tomou essa decisão? Lembro, Paulo. Forçado por que circunstâncias? Por um sentimento que eu tinha de muito tempo atrás, de que quando eu fosse para a reserva, iria ingressar na política. Como eu não conseguia transferência para voltar a Campina Grande, fui para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o Amazonas. Quando eu entendi que era hora de voltar para Campina, me transferiram para Recife. Eu não conseguia voltar para Campina Grande e isso precipitou o meu desejo de sair do Exército e aí resolveu também antecipar a minha ida para a política. E aí, milagrosamente, sabe lá Deus como, reuni meia dúzia de amigos, veio a candidatura e veio a eleição. Foi na primeira logo, né? Na primeira, sem articulação, sem nem saber como funcionava o processo. Os amigos nos deram esse presente. E quando Fernando resolveu deixar a política, foi fazer o quê? Viver do ócio remunerado ou exercer outras atividades? Paulo, eu também tenho essa decisão, eu tomei a decisão 2 anos antes. Né? Pensada direitinho? Em 2010 eu digo, ou eu sou eleito deputado ou paro por aqui. Como não consegui ser eleito deputado, entendi que ser vereador não seria profissão. E aí comecei a me organizar para voltar para as minhas origens, voltar para o campo. Comecei a preparar a atividade rural para seguir esse novo caminho. Claro que eu tentei, ao mesmo tempo, caminhar numa atividade empresarial aqui na área urbana. Não fui muito feliz, não deu muito certo. E aí engrenei lá na vida rural, com suinocultura, com ovinocultura, com avicultura. E lá estamos até hoje. É aqui mesmo no município de Campina? Lagoa Seca. De garagem a garagem, 16 quilômetros, um pedacinho do céu ali na entrada do Brejo Paraibano. E está feliz, está satisfeito? Paulo, muito. Deus é bom, Deus tem abençoado. Lá é lugar de descanso, lá é lugar de lazer e é lugar de trabalho. Não tem barulho? Não tem barulho. O telefone toca também? Muito difícil, até porque a operadora ajuda, olha, quase que não toca. Fernando, a sua herdeira política é a Alana? Alana Carvalho, não por uma escolha, mas por uma decisão pessoal dela, né?
O ano passado, quando ela nos trouxe a possibilidade de uma pré-candidatura a vereadora, o pai e a mãe tentou demovê-la dessa ideia, mas ela já estava muito decidida, ela já vinha articulando, enfim, a Alana segue o processo. Ela parece que gosta, se sente bem na vida pública, não é, Nan? A gente já mostrou para ela que a iniciativa privada está sempre de braços abertos para ela, mas ela deu um checkmate na última reunião que nós tivemos em novembro. Ela perguntou se eu amava a política. Eu disse: seu pai continua amando tanto quanto esteve lá. Ela disse: pai, eu também. Daí por diante acabou qualquer óbice. Tivemos que apoiar, abraçar esse processo. Até pouco tempo, a Alana esteve à frente da ANDE. Da ANDE, 3 anos praticamente, na presidência da Agência Municipal de Desenvolvimento. Essa saída foi um sinal de que ela pretende candidatar-se outra vez? Ela já estava decidida. Ela já vinha articulando, já estava tudo organizado. Só que não sabia era o pai e a mãe, mas ela já sabia o que queria. Fernando, a política lhe deu mais sabores, mais alegrias ou mais dissabores, tristezas e decepções? Foi um lugar onde eu me senti muito honrado, muito prestigiado, muito amado, mas que trouxe dores e sequelas profundas, inclusive para a minha saúde. Porque a política tem, eu vou usar uma expressão bem popular, tem tiradas, a gente que acompanha isso há muito tempo percebe, que muitas vezes mata o sujeito, né? Você não espera por aquilo e às vezes de onde menos espera é que saem certas atitudes ou decisões. Aconteceu isso com você? Acho 2 em cada 3. Quase sempre é mais pancada do que... O gostoso da política é a relação com o cidadão, é a relação com a sociedade. A relação da política com a política, ela é traumática, ela é dolorosa e quase sempre frustrante. Porque tem aqueles adversários que você sabe que são adversários, e alguns até pensam que são inimigos, né? É isso? É verdade. E tem as traições domésticas ali no seu grupo, no seu agrupamento, que essas é que mais maltratam. Essa é a mais presente e a mais forte. Fernando, e é verdade que no universo da política, isso foi dito um dia numa entrevista a mim pelo hoje deputado-presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Adriano disse: Paulo, só tem vez na política quem tem sobrenome famoso. Ele diz que não tem, chegou hoje a um posto importante e o irmão é deputado federal e tudo, mas com muita luta, com muita batalha. Você percebeu isso também? Com muita clareza. Sobrenome é sinônimo de competência, de inteligência. A pessoa não sabe nem onde são as ruas de Campina Grande, mas eu amo Campina, a minha história de Campina, a minha vida em Campina. E tem pessoas que vão defender isso arduamente, viu? Que sabem tanto quanto você que aquilo não é verdade. Eu já ouvi muito isso. Isso é uma loucura. Esse amor aflora muito mais em ano eleitoral, né? Isso é uma frustração para a sociedade, porque não bate, a coisa não bate, né? 17 anos de idade, 18 anos, 19 anos. Tem um sobrenome famoso, já tem gente contando até das experiências. E curioso são as projeções para eleições futuras. Tem isso também, não tem? Não, já as cadeiras parece que já estão até organizadas para daqui a 4, 8, 12 anos. Aí por diante. É muito difícil vir de uma família sem histórico político, sem relações políticas, sem uma vida nesse meio, chegar a algum lugar. Graças a Deus, aqui e acolá sobressai alguém, né? Sim. Adriano sobressaiu, veio Murilo, enfim, terminou. Hoje é um nome forte, sim, né? Reconhecido. Mas reclama que ainda é discriminado por não ter um sobrenome famoso, né? Mas realmente é muito dolorido, é muito difícil, quase impossível, Paulo. É verdade. Ainda bem que tem as exceções. E como é que você reagia a isso, quando percebia essas pancadas? Na realidade, a questão de reação, porque na realidade eu nunca tive dúvida que era assim. Já sabia, Eu né? já fui para lá, já dava para sentir. Eu achava que era capaz de transpor essa dificuldade, mas no dia a dia percebi que era muito difícil, era muito traumático, machucava muito, e eu senti que era um processo que poderia ser longo demais. E eu não estava em condições de pagar um preço tão alto. Eu acho que eu consegui ir longe demais. Dá para dizer também que no universo da política, que esse universo não é para qualquer um, nem todo mundo suporta essas coisas? Paulo, a maioria para suportar faz aquela coisa faz de contas, não é? Faz de conta que não está entendendo, né? Faz de conta que não está entendendo, faz de conta que não é comigo, né? Faz a coisa mais ou menos. Para mim, com a formação militar, com a formação de educador, com a formação cristã, é muito difícil fazer de conta as coisas. Você acompanhou. Eu lembro uma vez, você até se preocupou comigo com as colocações que fiz. Enfim, é uma história de amizade que vem lá do seu pai, do seu irmão, da vizinhança lá da rua Professor João Rodrigues. E o carinho, você serviu com meu primo lá em Caicó. Enfim, a gente já tem essa relação. Eu sempre lhe dava atenção, lhe dava ouvidos, mas eu lembro que uma vez você se preocupou comigo
Exatamente, porque tem hora que a gente aflora demais, os nervos afloram, a gente quer reagir de forma mais brusca e a política também não há espaço para isso, não. Eu já ouvi de outras pessoas que entraram e estão ainda nesse mundo da política, o seguinte, olha, a gente tem que ficar ali naquele lugarzinho. Se você quiser subir um degrauzinho a mais, aí o pessoal já tem você como uma ameaça e já corta as asas. Meu maior erro político, ter sido candidato a deputado federal em 2002. Eu senti isso durante a campanha. Eu vi isso olho a olho. Você não sabe nem onde é o caminho da Câmara, já quer tomar o lugar da gente, ou seja, o cara não tinha chegado a lugar nenhum, mas achava que o lugar lá era dele. E eu vim já para tomar o lugar dele, né? Então isso foi me dito no cara a cara, e daí por diante eu senti que as pressões foram muito mais fortes, as portas se fecharam, foi dolorido avançar até recuperar algum espaço novamente. Quer dizer, quem é, digamos, subserviente, quem aceita tudo calado, quem não tem ambições no bom sentido da palavra, fica ali o tempo todo, né? Fica porque está à mexe. procura de um emprego, está à procura de uma acomodação, alguns até mesmo a profissão, às vezes, talvez tivesse que levar ele a uma condição, a uma distância da cidade, às vezes a atividade dele fosse até mais sacrificante, então ele se acomoda, se ajusta bem e vai ficando. Não, eu sabia o que eu queria, eu desejava com clareza, mostrava com clareza onde eu desejava chegar e fui até onde deu. Quando eu percebi que era muito mais difícil do que eu imaginava, eu resolvi cuidar de mim, cuidar de minhas coisas. Agora, a gente sabe também, Fernando, que não se deve generalizar, né? Nem todo advogado é ruim, nem todo jornalista é ruim, nem todo médico é ruim. Tem né? os do lado A e os do lado B. Também tem gente boa na política. Eu defendo isso no rádio, que você não pode dizer que todo político, por exemplo, calça 40, porque tem as pessoas boas ali. E se não tivesse, o que seria da cidade, do estado, do país, né? Eu conheci figuras humanas belíssimas. Eu conheci vereadores em Campina Grande num nível que talvez na Câmara Federal a gente dificilmente vai encontrar, né? Não vou citar nomes aqui para não ser deselegante com alguns outros. Mas é verdade, já tivemos um nível na Câmara muito mais elevado do que o de hoje, né? Obviamente. Quando eu lembro que eu fui vereadores com 2 senadores da República, com 3 deputados federais, com conselheiros de Tribunal de Contas, com o presidente da Assembleia, é muita gente boa. Eu tive a honra e a felicidade de ter participado de uma Câmara que ainda era respeitada na cidade. E esse pessoal passou pela verdadeira escola, que é a casa de Félix Araújo, né? Passou e são pessoas que são lembradas na cidade até hoje. É impressionante, Paulo. Quando eu chego na cidade, eu passo o dia todo na minha clientela, visitando as pessoas com quem eu tenho relação, e as pessoas perguntam, e fulano? E fulano? O referencial fica das pessoas que verdadeiramente demonstram competência, demonstram, acima de tudo, idoneidade. Essas pessoas são respeitadas. Interessante. Normalmente, essas pessoas não são tão bem avaliadas nas urnas. Sim. Mas no dia a dia do cidadão, o respeito é quase que absoluto. E nesses encontros, nesses contatos, alguém diz assim, vai candidatar-se de novo, eu voto em você. Tem essas reações ainda? Pelo menos uns 10 vezes todos os dias. Mas a gente isso não estimula, não? Não, Paulo, não. Reaviva a saudade, reaviva os bons momentos, alegra o nosso coração, faz com que a gente se encha ainda de mais gratidão a Deus, mas eu não acredito que se voltasse as dores seriam menores. Talvez com a idade já avançada, a gente talvez fosse até sofrer mais, né? Fui candidato, eventualmente, depois disso, a contragosto, né? Numa conjuntura, a pedido de amigos, para ajudar o grupo, aquela coisa toda. Foi um erro que cometi. Não valeu a pena. Foi sacrificante demais, porque eu não tinha desejo de sair às ruas, nem às casas para pedir votos, né? Mas, pelos amigos, às vezes a gente faz coisas, né? Pois é. Mas eu acho que as coisas estão bem do jeito que estão. Mas você diz, a idade vai avançando, nós passamos dos 30 agora. É verdade. Apenas multiplicou por 2. Não, mas Juarez Amaral dizia que você pode chegar aos 100 anos dizendo eu passei dos 30 e na verdade passou, né? Está falando a verdade. Não está dizendo quantos tem, mas passou dos 30. Está certo. Sempre teve certo. Vamos fazer uma pequena pausa no ponto a ponto, voltamos já já. Nós estamos batendo um papo hoje com o ex-vereador de Campina Grande, Fernando Carvalho. É um instante só.
Ser Unifacisa é estudar em uma estrutura de ponta. É estar conectado em um ecossistema de aprendizado dinâmico, estudando com uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht, na Holanda. Na Unifacisa, o aluno tem aulas práticas no HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, onde a estrutura moderna se une com o mundo de descobertas. Unifacisa, ensino de qualidade e estrutura de excelência. Provas 18 de maio. Inscreva-se em unifacisa.edu.br/medicina. É uma grande conquista, porque desde o seu nascedor, em 2019, quando foi anunciada essa obra, trabalhamos diretamente para que pudéssemos disponibilizar, tanto eu quanto a então senadora Nilda Gondim, 34 milhões e 600 mil reais. Obrigado, senador veneziano, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e pela sua preocupação com esse setor tão importante da nossa economia, que é a culturismo. Saio daqui hoje muito feliz e impressionado com a grandiosidade dessa obra. MDB, sempre competente. Seja bem-vindo ao mundo da energia solar com a Energy Brasil, sua parceira em Campina Grande. Aqui, geramos mais que energia, nós iluminamos caminhos para um futuro sustentável. Aqui, entendemos as necessidades individuais de cada cliente. E é por isso que oferecemos soluções personalizadas, adaptadas especificamente para atender de forma única. Junte-se a nós nessa jornada rumo à energia limpa e renovável. Ei, você aí, fica ligado que nesse sábado, 2 horas da tarde, tô chegando com o It Games. E a gente vai conferir o novo trailer de Batman Arkham Shadow. Haaland ganha personagem em Clash of Clans. Sea of Thieves fica disponível para PS5. MotoGP 24 foi lançado. Dragon Ball Sparking Zero tem novo trailer. Fortnite tem retorno de colaboração com Star Wars. E no baú do It Games tem um jogo do Ayrton Senna da época do Nintendo. Então é isso aí, todos esperando o canal 18.1 na TV e também no YouTube. De volta com o ponto a ponto. Quem será que está querendo destronar da Assembleia Legislativa, não do cargo de deputado, mas do comando da Casa de Epitácio Pessoa, o atual presidente Adriano Galdino para o segundo biênio? Uma ação foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Agora ninguém sabe quem é o autor dessa ação. Aqui na Paraíba, todos os tucanos estão negando. A direção nacional ingressou com requerimento solicitando ao Supremo que retirasse a retirada da ação. Há uma jurisprudência formada naquela corte de que depois que uma DIN é ajuizada, ela não sai mais. E essa decisão foi do mesmo ministro que está com esse documento, Luiz Edson Fachin. Aguardemos os acontecimentos. Adriano direcionou as parabólicas para todos os lados e está tentando descobrir quem é ou quais são os traidores nessa história. Aquela coisa de dar tapinha nas costas, beijinho, beijinho e por trás querendo dar a rasteira. Sinal de alerta aceso na casa de Epitácio Pessoa. É mais ou menos em cima disso que nós estamos conversando aqui, né? Alguém ajuizou uma ação, mas quem foi? Ah, ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Curioso, né? Como é que você está acompanhando essa movimentação política? Vamos começar falando sobre o nosso Brasil. O governo Bolsonaro, na sua ótica, foi bom? Seria muito melhor se tivesse continuado. Tudo caminhava bem a passos largos. Os sinais eram muito positivos, eram muito promissores na economia, na geração de emprego, no fortalecimento do pequeno, do microempreendedor. As coisas caminhavam muito bem. De lá para cá, as notícias todos os dias. É uma pior do que a outra. Mas eu tenho que ver que o governo tem bons propósitos, bons projetos. Afinal, nunca ninguém criou tanto imposto. Se isso for bondade, podemos esperar muita coisa desagradável pela frente. Onde foi que Bolsonaro errou, Fernando, para não se reeleger? Habilidade política, Paulo. O estilo parlamentar aguerrido de Bolsonaro não combinava
na cadeira da presidência da República. Não se briga com todos ao mesmo tempo. Bom seria que nunca se brigasse com ninguém. Mas já que se escolhe uma briga, você não pode ter todos como seu adversário. Então, Bolsonaro passou a ter o mundo cultural contra ele, o mundo artístico, passou a ter contra ele a imprensa, passou a ter contra ele o Supremo Tribunal Federal e o próprio Legislativo. O próprio Legislativo já é um opositor natural, porque sempre quer disputar ou dividir o espaço de poder, né? Então, foram várias frentes de oposição ao mesmo tempo. Ele foi um gigante ter chegado ao final do mandato, né? Mesmo assim, eu creio que as coisas não deveriam ter terminado dessa forma, mesmo com tantos erros. Mas o cidadão estava satisfeito, mas tudo tramou contra. Foi muita coisa contra e o futuro ainda nos mostrará que coisas piores aconteceram nessa eleição. Falou muito, perdeu-se pela boca também? Também, Paulo. Quando você é muito aguerrido, quando você é muito direto, quando você é muito verdadeiro, essa coisa, todo mundo diz, eu amo a verdade, eu prefiro que me fale a verdade. Talvez essa seja a maior mentira que eu vi na minha vida. Ninguém gosta de ouvir a verdade quando ela lhe fere. Aliás, o mundo é meio contraria. hipócrita nesse sentido, né, Fernando? Porque as pessoas ficam pensando uma coisa e dizendo outra quase que o tempo todo. Quase que o tempo todo. Eu lembro as pressões, dificuldades que eu passei na vida política, às vezes por uma verdade que está diante dos olhos de todo mundo, mas parece que as pessoas não querem que você as diga, né? Então, Bolsonaro perdeu, ele não se perdeu. O mundo não permite isso. O mundo que nós vivemos hoje não permite isso. Ele costuma dizer que achou de enfrentar o sistema, não é? Exatamente. E o sistema é pesado, muito claro, né? Ele é pesadíssimo, Paulo, é pesadíssimo. Desde a coisa mais próxima, desde lá da cidade, lá do seu município, o sistema já começa lá. Ele é muito forte, é implacável, ele é impiedoso. Agora, Fernando, nós que passamos pela caserna, a gente tem uma noção de como as coisas funcionam, mesmo que no nosso escalão aqui, né? Mas veja só, houve desgaste ou está havendo desgaste no seu conceito, na sua opinião, das Forças Armadas por essa passagem de Bolsonaro no poder, sendo ele um militar? O maior desgaste das Forças Armadas foi se aproximar do atual governo. Ninguém que se aproxima desse governo sai ileso. Qualquer político, qualquer deputado, qualquer senador que se aproxima desse governo, desse grupo que está no poder, o desgaste é imediato. Você sente isso, você sabe disso. É o senador que cai na defesa desse governo. Na realidade, as coisas se acomodam, mas o cidadão enxerga. As pessoas veem que a coisa está errada. E, dessa forma, o Exército cometeu esse erro grave. Fugiu dos seus princípios, fugiu de tudo aquilo que a gente aprendeu na caserna. Os nossos comandos, o nosso comando, e descendo a nível de exército, de regiões, de brigadas, enfim, a coisa se deteriorou muito e o Exército não passará menos de 50 anos para recuperar o desgaste. A cada 10 pessoas, eu não sou cientista, não tenho pesquisa, então o número é hipotético. Mas eu diria que a cada 10 pessoas que acreditavam nas Forças Armadas, hoje 9 não acreditam mais. As reações são terríveis, realmente. Passei 20 e tantos anos na caserna, é quase impossível não ter pelo menos 20 e tantos grupos no WhatsApp. Você não escuta uma única fala que não seja de pancadas, que não seja de acusações, de críticas. Voltando a olhar para o estado da Paraíba, como vê o governo João Azevedo? Paulo, eu nunca acreditei muito nesse cidadão, mas também não tenho acusações contra ele. Parece-me que ele conseguiu ser o bom moço, a palavra não é o bom moço, ele se alinhou bem, ele não é agressivo, bem, né? Ele transita bem, né? Evita opiniões fortes, evita linhas de conflito, ele tenta construir a coisa de forma muito mais consensual. E até quando não faz as coisas bem feitas, as pessoas não percebem as mal feitas porque ele não entra em rota de colisão, né? É um governo que não tem mostrado grandes coisas, mas você não vê as pessoas dizendo que ele não fez. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso e dessa forma ele vai avançando, ele vai transitando, vai concluir todo o seu processo e dificilmente se candidatar a um Senado ou alguma coisa não levará ao pleito. Vamos para Campina Grande? Voltar a olhar para cá agora, Eita, né? Nossa terra. Você trabalhou com o Romero, foi secretário de Romero, teve essa atuação toda, grande amizade com ele, mas também é amigo de Bruno Cunha Lima, verdade, conversa, Paulo. Troca ideias. E esse cenário que está se desenhando, como é que você tem visto o Bruno até agora no comando? Paulo, o pecado de Bruno foi suceder Romero. Qualquer um que sucedesse Romero teria as mesmas dificuldades. Eu tive a oportunidade de dizer isso a Bruno na sala da minha casa, muitos meses antes
do pleito eleitoral, não foi nem no pleito, antes do pleito. Eu disse, olha, você terá uma grande dificuldade, você vai ser comparado o tempo todo. E eu até usei uma frase que não foi muito feliz, talvez eu tenha até desagradado o amigo, eu tinha dado nos próximos 50 anos vai ser difícil surgir um novo Romero em Campina Grande. Romero fez tudo mais e melhor do que os outros, né? Na história, tinha a grande pavimentação de Campina Grande, foi Cássio, quando da privatização da Celdo. Veio o veneziano, na primeira gestão, fez mais pavimentação do que Cássio, algo espetacular, né? Mais de 400 ruas pavimentadas. Aí veio Romero, calçou 3 vezes o que tinha mais pavimentado. Campina Grande passou quase mais de 150 anos para construir um hospital público. Romero deixou 3. Campina Grande levou uma vida para ter 54 praças. Romero deixou com 108 e recuperou as 54. Quer dizer, é um negócio tão extravagante. Romero, na parte habitacional, não tem como nem tentar entrar nessa área, né? Porque é Romero, ninguém vai lembrar de outra coisa nem de outra pessoa. Então, seria quase que impossível alguém assumir a gestão municipal após Romero e não sofreu desgaste natural, porque todo mundo ia cobrar. Então, ele foi vítima disso, educadíssimo, inteligente, bonitão, né? Isso, querendo ou não, essas coisas contam, né? Se relaciona bem, mas não conseguiu avançar, talvez não tenha aquele jeito... É um estilo diferente do de Romero, né? Totalmente Romero diferente. É jeitoso, jogo de cintura, aquele macio, suave. Você acordava de manhã, a primeira coisa que seu celular mostrava era Romero, 5h30 da manhã, numa rua, conversando com o primeiro carro que passasse. Eu costumo dizer aqui e lá no rádio que Romero chegou à prefeitura de Campina, manteve-se do mesmo jeito, não alterou o estilo de vida, os amigos os mesmos, jogando a peladinha dele, se encontrando com a gente em todo lugar, não mudou o semblante, não mudou nada. Já Bruno tem um estilo diferente, isso é de cada pessoa, né? De cada personalidade. E há quem ache Bruno, e a gente diz isso a ele também, assim meio elitista, meio, entendeu? E isso pesa também, né? Pesa muito. Conta. Ele não consegue se desvincular dessa marca. As pessoas assim o interpretam. E é impressionante. Você não escuta acusações de coisas erradas da administração dele. Mas você não encontra... A empatia parece que falta um pouco, né? Não chegou. Não chegou com a Ele reconhece isso quando você conversa com ele? Paulo, deixe-me te dizer, Bruno tem essa dificuldade até mesmo de se relacionar com seus amigos, né? Você viu que Pedro Cunha Lima, há poucos dias, deu uma entrevista e Pedro disse assim, olha, quem pode, digamos, melhorar a imagem de Bruno é ele próprio. Pedro disse isso. Mas Cássio Cunha Lima também disse há poucos dias. Definição melhor não poderia ter sido expressada. Não é? Ele não chega nas pessoas, por mais que ele tente, por mais que ele esforce. Romero parece que não precisa... Romero não precisa fazer nada, o cidadão se sente acolhido. Daí porque parece que tem uma espécie de... Vamos usar uma expressão aqui que eu não sei se coaduna bem, uma espécie de clamor desses romeristas para que ele volte à prefeitura, né? Há quase que uma intimação. Paulo, deixa-me te dizer, seria o maior erro seria ou será, não sei, Romero não voltar a disputar um mandato em Campina Grande. As pessoas cobram, em todo lugar, Romero não ter sido candidato a governador. As pessoas não entendem porque Romero não foi candidato, acham que foi um ato falho da parte dele. E hoje essa cobrança foi acrescida. Então, Romero não voltar pode gerar problemas futuros para a vida política de Romero, se ele não voltar a disputar. A não ser que haja uma engenharia, sabe lá Deus como, para que se concilie, crie-se uma nova alternativa. Mas a alternativa para Campina Grande hoje, para a vida política de Romero, é Romero disputar o mandato. Eu tenho perguntado isso aos amigos e você não vai escapar dessa pergunta. Essa separação faz com que você, com sua filha Alana, fiquem com Bruno ou com Romero? Paulo, veja bem, eu sou eleitor de Romero quando eu nem sonhava em vir para a política. Eu e minha família. Vereador naquela época, né? Eu fui vereador com Romero, eu fui o vice-presidente da Câmara com Romero. Romero viajava, deixava a Câmara comigo, não fazia uma recomendação, um óbice, nada. Detalhe, naquele momento eu fazia parte do grupo de oposição. Pois você era da ala venezianista, né? E Romero me tratava da mesma forma, com todo o respeito, né? Além disso, coisas de vida pessoal, de vida particular, da relação com o Romero ser muito próxima. Eu não teria como fugir a essa condição. Romero candidato, eu voto em Romero, apoio o Romero, estarei com ele. Eu disse a ele, quando ele me convidou para cargos, eu agradeci, ele ficou preocupado, disse, Romero, não se preocupe, você sendo candidato, eu voto com você. Eu não estou querendo aceitar cargo porque eu fiz uma escolha de vida diferente, né? Mas você conta comigo daqui para frente. E não será diferente agora. Romero não sendo, Bruno sendo, eu apoio o Bruno sem nenhuma dificuldade, vou estar com o Bruno. Mas Romero sendo candidato, não há discussão, estarei com o Romero. Você se arrepende de ter entrado na política?
Não, Paulo, arrependimento não. Eu diria assim, eu teria feito uma escolha melhor se não tivesse ido. Né? Se eu tivesse saído do Exército, voltado diretamente para a iniciativa privada, seguramente minha vida seria muito mais confortável, muito melhor. Mas a honra de ter sido vereador da minha cidade por 3 mandatos, eu não posso esquecer isso nunca, e isso vai estar comigo. Para a gente concluir, Fernando Carvalho se acha mais militar, político ou empresário? Rapaz, militar, eu me senti a vida inteira. Eu acho que uma vez militar por resto da vida, não tem como não ser. Em cada gesto, até para falar com você, para não passar a ideia do militar, a gente tem que encontrar a forma de falar tudo, porque está muito forte, está dentro da gente, né? A política está na maneira de se relacionar no dia a dia com as pessoas, vai estar dentro de mim. Mas a iniciativa privada é o que todo homem que pudesse deveria buscar e abraçar. Fernando Carvalho, fazia tempo que eu queria trazê-lo aqui ao programa, para a gente trocar essas ideias. É sempre bom encontrá-lo. Saudável, tranquilo, como sempre, feliz e ganhando dinheiro, que é mais importante. Sendo abençoado por Deus, principalmente. Esse é o Deus principal. Abençoado, capacitado, direcionado. Meu filho terminou medicina veterinária para poder estar lá na atividade rural conosco. A Alana segue a vida política que está no coração dela. E a gente encontrando os amigos, como agora poder estar com você e estar me dirigindo a toda Campina Grande, é motivo de muita alegria. Muito obrigado, Fernando. Seja eu feliz. que agradeço, meu irmão. É uma honra enorme. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento pela atenção. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.